Nas últimas semanas, um medicamento usado para combater piolho virou uma febre. É a ivermectina. E após publicar nota na semana passada com ressalvas sobre o uso no combate à Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, retomou a questão sobre o uso do vermífugo para o tratamento de pacientes diagnosticados com a doença no último final de semana. Mesmo que o órgão continue a afirmar que o medicamento não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus, a nota foi encurtada e dela foi retirada uma série de pontos. E sobre esse assunto, eu converso com o coordenador dos projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência, Luiz Almeida. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, prazer participar com vocês. Vamos lá, Luiz. Afinal, o que a ciência diz sobre o uso de ivermectina? Então, a ivermectina, ela foi testada em células in vitro, que a gente chama, que é aquele experimento que a gente faz em laboratórios. Então, a gente cultiva algumas células numa plaquinha mesmo, e aí a gente coloca algumas drogas sendo testadas, principalmente agora, com essa pandemia, para o coronavírus. Mas isso é utilizado para muitas outras doenças, para muitos outros testes, né? Então, o que a gente tem de concreto é só esse estudo realmente em células in vitro, em células de laboratório. Então, e outro problema que tem com esse experimento, que ele é sim um bom candidato para ser avaliado, a ivermectina é um bom candidato, mas é que as células que eles utilizaram para fazer esse ensaio não são as mesmas células que o vírus vai atacar no nosso corpo. Então, daí a gente já tem alguns problemas e nunca foi testado realmente um ensaio sério em humanos. Então, só que a gente tem pela ciência é isso, que a gente sabe que ela funciona em laboratório. Agora, Luiz, esse é só um exemplo, né? Vários medicamentos chegaram a ser indicados mesmo sem um estudo aí que comprovasse a eficácia. Por que você acredita que isso aconteceu de tantas maneiras, de tantas formas e tantas vezes? Esse reposicionamento de fármacos, que a gente chama essa técnica, a gente pega então uma droga que já foi testada em humanos, que já se verificou a eficácia dela em outras doenças e que já foi aprovada por órgãos regulamentares, como a Anvisa, o FDA, que é o Federal Drug, a Agência Federal de Drogas ali nos Estados Unidos. Então, todas essas drogas que estão sendo testadas, elas já passaram por um longo processo que demora anos, demora cerca de 10 anos para você conseguir aprovar uma droga para utilizar em humanos. Então, desse ponto, a gente tem uma situação eminente de risco, que é essa pandemia de coronavírus. Então, num curto prazo, vale muito a pena a gente testar essas drogas que já são aprovadas para uso humanos, mas que elas foram utilizadas para outras doenças. Então, é isso que a gente chama de reposicionamento de fármacos. O que a gente testa, então, é isso. Para uma maior eficácia, uma maior rapidez, a gente consegue testar essas drogas para uma outra doença. E no laboratório, a gente faz isso direto. Então, não é uma coisa nova, como eu falei anteriormente, e a gente testa para diversas outras drogas e diversos outros vírus. A gente já testou, por exemplo, para uma outra epidemia de um outro coronavírus, que foi o MERS e o SARS. A gente testou, inclusive, essas mesmas drogas que estão sendo utilizadas. A gente sempre tem sucesso em laboratório. Mas aí, quando parte para fazer os testes realmente em humanos, aí que a coisa fica complicada. Então, essa praticidade de conseguir utilizar uma droga que já é aprovada, que já viu que não causa problemas graves em humanos, quando utilizado nas doses corretas, é o grande atrativo para esse tipo de ação, de intervenção. Mas não significa que ela usou uma vez no laboratório, funcionou, que ela automaticamente vai funcionar em humanos. É uma outra a questão totalmente diferente. O que facilita é essa rapidez. Então, a gente consegue testar rápido no laboratório e partir já para alguns testes daí em animais, não humanos, em roedores, depois em animais mamíferos e aí sim para humanos. O que a gente está fazendo é pular alguns passos desse muito rápido e testar drogas que só foram validadas no laboratório. Agora, inclusive, alguns médicos chegaram a orientar os pacientes. Portanto, alguém que teoricamente é um defensor da ciência, isso coloca em risco aí os pacientes. Qual que é a sua opinião a respeito? Então, a gente também tem que fazer uma distinção grande, que nem todo médico também é cientista e não foi letrado na ciência. Ele a formação dele pode ter sido muito prática, muito de clínica, de trabalhar diretamente ali, mas isso de entender a ciência, de entender os processos, eu já vi muito médico falando isso. A gente já usou no laboratório, podemos usar porque a gente está numa emergência, senão a gente não vai fazer nada para tratar esses pacientes, o que não é verdade. A gente tem feito muitas outras intervenções, cuidar das pessoas, mesmo assim entubando as pessoas, com ventiladores. Então tem outras medidas que podem ser feitas
que não diretamente usar a droga. Então os médicos, principalmente os médicos que a gente acompanha, que estão falando para usar de efeito essas drogas já antes, com profilaxia, com uso cedo da droga, são médicos que realmente não estão entendendo como que é o processo disso, de reposicionamento das drogas. Ele é um pouco mais rápido do que aquele que a gente demoraria para inventar uma droga nova e aprovar toda ela, mas ela também não é uma garantia de sucesso. Então tem esses outros processos que as pessoas estão não levando em conta. E os médicos, por conta de querer tratar um paciente, que é uma coisa gloriosa, né, que eles fazem, claro, a gente tem que sempre ter médicos ali na linha de frente, mas eu acho que pegar uma solução qualquer e dar uma esperança para as pessoas, isso também é um pouco errado. Aliás, muito errado. Então eu acho que antes de a gente conseguir fazer um tratamento precoce, a gente tem que ver também se a gente não vai estar maltratando mais ainda esses pacientes. Como é o caso de algumas outras drogas que podem sim ter outros efeitos colaterais. A ivermectina não, dependendo da dose, mas outras drogas que já foram utilizadas podem sim ter efeito colateral que agrava, inclusive, o quadro de Covid. O que se colocou, inclusive, da pesquisa, né, divulgada, é que a dose de ivermectina necessária para fazer realmente o trabalho é muito, muito, muito superior a uma dose que se toma, né? É o que tem orientado isso, pessoas mesmo no meu entorno, né? Pega o remédio, compra de fácil acesso, toma aí os 2 comprimidos numa tacada só que vai resolver, enfim, é um absurdo. Agora, como que as pessoas então podem fazer para evitarem cair nessas roubadas? Então, é um trabalho que o Instituto Questão de Ciência quer fazer, é isso, é de letrar as pessoas, de traduzir toda essa confusão que principalmente nesses tempos de informação rápida. A gente tenta fazer esse trabalho e a imprensa está dando uma ajuda muito grande para a gente nesse sentido, de alertar as pessoas para não ir comprar qualquer coisa só porque um médico está falando, uma comunidade médica está falando. A gente tem que tentar entender o consenso científico que está por trás disso. Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela está muito antenada nisso. A gente viu que ela deu alguns deslizes, mas ela está sempre se corrigindo. E é assim que a ciência funciona. E uma coisa que você falou é exatamente isso. A dose que a gente tem que usar de ivermectina, que inclusive os pesquisadores que fizeram esse primeiro ensaio lá em laboratório, era uma dose gigantesca. A gente poderia estar colocando, sei lá, até chocolate ali, numa generalização muito grande, mas que funcionaria. Então é uma dose tão alta que a gente eliminou, que os pesquisadores conseguiram sim eliminar a transmissão do vírus, a proliferação do vírus em células in vitro, no laboratório, mas que seria incapaz de dar para uma pessoa, porque aí em doses altas sim ela tem problema. Ela é um neurotóxico, ela tem diversos outros efeitos colaterais, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então ler sempre a bula, perguntar, por mais mal que a ivermectina ela não vai fazer mal se você tomar ela de forma gradativa, mas o problema da ivermectina é te dar essa falsa sensação de segurança, né? Então eu estou tomando ivermectina, posso sair na rua, estou protegido pela Covid, posso ir para festa, posso ir para o bar, posso ir para tudo quanto é lugar que as pessoas estão querendo ir também, né? Então ela é mais esse problema de, se você tomar certo, com as doses certas, é esse problema mais de falsa segurança que ela vai trazer para a gente. Maravilha. Olha, a gente está falando de um assunto super sério, mas se a indicação de médicos e especialistas fosse chocolate, eu confesso que eu ia sair dessa questão científica, tá? Olha, Luiz, muito, muito obrigado mesmo pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigadão.